Vamos a mais uma aula de matemática e vamos continuar estudando perímetro e área de figuras planas. Vamos começar revisando a primeira figura plana que nós estudamos, que foi ele, o quadrado. Sabemos que o quadrado tem 4 lados iguais, ou seja, se aqui for L, aqui também é L. Então, relembrando, nós sabemos que o perímetro vai ser lado mais lado, mais lado, mais lado, ou perímetro igual a 4 vezes o lado. Isso aqui a gente relembrando. Já a área, nós deduzimos na aula passada que é a base vezes a altura. Então, nós podemos dizer que é lado vezes o lado, ou ainda que é lado ao quadrado. Neste exemplo aqui que nós estamos relembrando o quadrado, nós temos um quadrado, aí determinar o perímetro da figura. Nós temos um quadrado de lado 6. Então, ou a área seria 6 vezes 6, ou seja, a área seria 36 centímetros quadrados, respondendo à primeira pergunta. Já o perímetro, ou você soma o 6, ou então você faz 4 vezes o 6, porque é 6 mais 6 mais 6, que dá 24 centímetros, que foi nossa primeira figura estudada. É isso aí, gente. Vamos revisar agora o nosso retângulo. Galerinha, já no retângulo, a diferença é que os lados não são todos iguais, são 2 a 2, os opostos. Então, se aqui for A, aqui vai ser B, aqui B e aqui A. Então, quem seria a nossa área? O B vezes o A. Ou, como se você quiser chamar no livro, base vezes altura. Já o nosso perímetro seria A mais B mais B. Ou, se você quiser, 2A mais 2B. Rosângela, por que eu posso multiplicar? Porque os lados são iguais. A gente fixar melhor, para que a nossa revisão fique realmente fixa, vamos a um exemplo. Determinar o perímetro da figura. Ora, nós já vimos que é um retângulo, aqui também vai ser 6 e aqui 2,5. Primeira pergunta que ele pede é a área. Mas se eu quiser calcular o perímetro primeiro, tanto faz. Então, nós aprendemos na aula passada que é base vezes altura. A Rosângela, eu boto logo os valores, sem problema. 2,5 vezes 6. Multiplicando, esqueça essa história de vírgula. 6 vezes 5, 30, vai 3. 6 vezes 2, 12, 3, 15. 15,0. Como tem uma casa decimal, não é obrigado colocar o zero. 15 centímetros quadrados seria a área desse retângulo. Seu perímetro, que você pode somar ou multiplicar, vamos somar, que a regrinha diz, some todos os lados. Mas 2,5 mais 2,5. Olha, se você quiser para facilitar a sua vida, 2,5 com 2,5, 5. Com 6, 11. Mais 6, 17 centímetros. Assim ficaria o perímetro do nosso retângulo. Outra figura que também nós já vimos como trabalhar com ela é o nosso paralelograma. Vamos revê-la? Meninos, já no nosso paralelograma, nós vimos na aula passada que ele nada mais é do que um retângulo inclinado. Se eu pegar essa parte, ela completa essa daqui ficando um retângulo, ou seja, sua área também é base vezes altura. E seu perímetro também é a soma de todos os lados. Se eu chamar aqui de base e aqui de altura, Rosângela vai ser aqui, aqui seria um lado. Vou chamar de A. Contorno, perímetro é contorno, então seria A mais B, mais A, mais B, ou 2A, mais 2B. Vamos a um exemplo. Ele está pedindo apenas a área, ou seja, não precisa somar, então é só 12 vezes 6. 6 vezes 2, 12, vai 1, 7. 72 centímetros quadrados seria a área. Ora, se ele tivesse pedido o perímetro,
Você ia somar 12 mais 12, 10 mais 10. Vocês devem estar se perguntando, bem, se nós já estudamos o quadrado, o retângulo, o paralelogramo, qual é a figura que nós vamos estudar hoje? Vamos conhecê-la? Vamos ver qual é a figurinha que hoje nós vamos trabalhar. A área e o perímetro. Finalmente vamos ao objeto de estudo da nossa aula de hoje. Que figurinha é essa? Ah, Rosângela, pelo amor de Deus, todo mundo sabe que isso é um triângulo. Sim, agora vamos pensar um pouquinho como é que eu faço para saber como calcular a área desse triângulo. Vocês podem decorar uma fórmula, mas tem como a partir da do retângulo. Lembrem-se, toda a área é multiplicar base vezes a altura. Mas vamos aqui no nosso triângulo. Eu vou aqui fazer o seguinte, eu vou prolongar, fazer uma reta aqui e fazer uma aqui, gente. Pelo menos minha tentativa é que seja uma reta. A impressão minha, você está querendo transformar isso aí no retângulo, exatamente. Olhem bem, quando eu transformei essa figura, como você bem disse, em um retângulo, eu fiquei com quantos triângulos? A Rosângela, você ficou com 1, 2, iguaizinhos. Mas, quando eu vou calcular a área, eu só quero de 1. Então, me responda, eu tenho quantos triângulos? 2. Por quê? Aqui é a base desse triângulo, aqui é a altura. A altura aqui é a mesma desse, ó. Então, eu quero só de 1, eu quero só da metade. Ah, Rosângela, já sei. Então, a base vezes a altura, e se eu quero só de 1, é só eu dividir por 2. Exatamente isso. Como eu quero a área só de uma figura e não do retângulo todo, é só eu pegar a figurinha e dividir por 2. Então, quadrado, retângulo, paralelogramo, só multiplica. E o triângulo, por que divide por 2? Porque é só a metade. Rosângela, no caso do perímetro. Não, é perímetro, você soma os 3 lados normais. Gente, mas para realmente provar o que eu estou dizendo, eu peguei aqui um triângulo em outro formato. Porque aquele triângulo é retângulo. Esse daqui dá um pouquinho mais de trabalho de formar o retângulo. Mas vamos lá. Olha só. Nós estamos deduzindo a fórmula do triângulo a partir do retângulo, que o retângulo é aquela malha quadrangulada. Ou do quadrado também dá certo. Olha só. Estou prolongando aqui. Respondam-me, meus caros colegas. Ficou ou não um retângulo? Ficou. Agora o triângulo, quando eu falo na altura do triângulo, a base, eu estou considerando essa base aqui. Então a altura é isso daqui, ó. Se eu considerasse essa base, a altura vinha daqui. Ok. Rosângela, ficou um retângulo fora. E dentro, vamos contar quantos triângulos tem? 1, 2, 3, 4. Eu acho que eu entendi. Sim, pois me diga aí como foi que você entendeu, Rosângela. Eu tenho um retângulo que forma 4 triângulos, certo? Mas para o meu triângulo, eu só quero a área de 2. Pois me mostra quais são esse e esse. Eu nem quero a área disso nem disso. Então, por isso que, mais uma vez, eu comprovo que é só multiplicar a base vezes a altura e dividir por 2. Lembrem-se que a altura ela tem que estar sempre relacionada com a base que você está trabalhando. Então, quem é a área do triângulo? Base vezes a altura dividido por 2. Quadrado, retângulo, paralelogramo, só multiplica. E o triângulo divide por 2. Se alguém disser por quê? Porque o triângulo é a metade do retângulo. Ou o triângulo é a metade do quadrado. Bem, agora que nós já deduzimos a fórmula, nós vimos e comprovamos que o triângulo é a metade do retângulo. Por isso, gente, não muda muito. Enquanto que o quadrado, retângulo e paralelogramo eu multiplico, quando eu quero tirar a metade de uma coisa, o que é que eu faço? Divido por 2, então eu tiro só metade. Então agora, além de multiplicar, se for o triângulo, nós vamos ter que dividir por 2. Então vamos lá aos nossos exemplos. Nesse nosso primeiro exemplo, ele diz assim: determine a área e o perímetro da figura. Que figura é? Triângulo. A Rosângela, eu lembro. Pode deixar comigo. É base vezes altura dividido por 2. Que é a nossa altura. A altura é aquilo que não tem inclinação. É o nosso 8. E a base aqui é o 6. Porque se eu fechasse aqui, eu teria meu retângulo.
Mas ele não me pediu isso, então vamos lá. Base vezes altura dividido por 2. Rosângela, se eu quiser, eu posso fazer sem colocar a fórmula? Pode. 8 vezes 6 dividido por 2. 8 vezes 6, galera. Ah, Rosângela, 48. Dividido para 2, metade de 40, 20, de 8, 4. Então, dá 24. Não esqueça que área é centímetro ao quadrado. Ah, Rosângela, eu já sei, o perímetro tem que somar os 3 lados. Exatamente. E não dá nem para inventar aquela história de multiplicar, tem que ser somar mesmo. Exatamente. 8 mais 6 mais 10. Quem é que não sabe disso? 24 centímetros. Ai, Rosângela, nem precisa mais dizer porque eu já sei. Perímetro só fica centímetro. E a área fica centímetro ao quadrado. Mas vamos a mais um exemplo. Aqui, aquele triângulozinho com outro formato, tá? Rosângela, mas eu também sei que é a mesma coisa. E outra coisa, ele tá pedindo apenas quem? Determine a área. Ah, eu queria que você fizesse sem botar nem a fórmula, direto. Então, o que é a nossa base? 8. Altura, 3. Rosângela, esse 5. Pra te confundir, pra ver se você erra. Pô, não vou errar, não. 8 vezes 3, 24. Metade de 24, pode deixar que eu sei. Metade de 20, 10 de 4, 2. 12 centímetros ao quadrado. Entenderam? Assim. Eu tô entendendo mais ou menos, mas, por favor, faz outro exemplo. Faço sim. Vamos a mais um exemplo. Aquele também quer quem? Ah, Rosângela, só a área ele deu 10 de novo. E até mesmo porque eu não tenho esse pedaço aqui. Eu teria que calcular. A área é igual a 12 vezes 6, dividido por 2. 12 vezes 6, galera. 6 vezes 2, 12 vai 1. 6 vezes 1, 6 e 1, 7. 72. Ah, Rosângela, como é que faz isso aí? Faz aquela regrinha prática? Faço assim. Metade de 70, 35. Metade de 2, 1. Então, dá 36 centímetros quadrados. Mais um exemplo. Daquela figurinha do triângulo retângulo. Por que eu digo que é triângulo retângulo? Porque o ângulo aqui é 90. A área... 5 vezes 3? Não, deixa ser doido, é 4 vezes 3. Ah, muito bem, 4 vezes 3 dividido por 2. 4 vezes 3, 12, dividido por 2. 6 centímetros quadrados. Perímetro, todo mundo sabe, Rosângela, que é 5 mais 3 mais 4. Que ele também tá pedindo, olha aqui, ó. 5 mais 3, 8 mais 4, 12 centímetros. Rosângela, mas não pode aparecer em situação problema, não? Pode, então vamos resolver um probleminha. Veja o que diz o nosso problema. Determina a área de um triângulo equilátero. Ah, Rosângela, já sei. Todos os lados iguais. De lado 6 e a altura 5. Se todos os lados são iguais, a altura 5 também é referente ao lado 6. É isso? É. Então, é 5 ou 6 vezes 5 ou 5 vezes 6 dividido por 2, que é 5 vezes 6, 30. Dividido por 2, 15 centímetros quadrados. É isso aí, gente. Chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham compreendido. Façam a atividade. Então, fiquem com Deus. Um forte abraço.